Paixão nacional, origem do futebol. Esta videoaula foi elaborada por Igor Rodrigues, João Vitor Contarelli Braga, Caio Gregório e Igor Tum Barreto, alunos do curso de Educação Física da PUC Minas. O futebol é o esporte mais popular do mundo, com torcidas apaixonadas e campeonatos disputados ao redor do planeta. Realmente é um esporte apaixonante. Mas afinal, qual a sua origem? Qual o primeiro relato da prática desse esporte? Quase todas as culturas do mundo possuem alguma referência do futebol. Na China existia o Cuju, que já era jogado desde o século III a.C. e surgiu na dinastia Han como uma forma de treinamento para os militares chineses. Os jogadores não podiam chutar a bola para o gol sem impedimento e tinham que usar os pés, peitos, costas e ombros, mas nunca as mãos, e era jogado com 100 jogadores em cada lado. Em 2004, a FIFA reconheceu o jogo como a mais antiga forma de jogar futebol. Eles fizeram uma extensa pesquisa e encontraram evidências científicas sobre o jogo desde o século II e III a.C. No Japão, era muito popular um jogo chamado Kemari, e consistia em sustentar altinhas em roda. Não havia um número determinado de jogadores, sendo mais comum entre 6 e 8, podendo chegar ao máximo de 15. Era muito jogado no período Heian, que durou de 794 a 1185, mas tendo o primeiro registro desse jogo em 644 d.C., e teria chegado no Japão através da China, que tinha um jogo chamado Cuju. Na Itália, era jogado Calcio, que tem sua origem no século XVI. Os jogos tinham duração de 50 minutos e eram jogados em um campo de areia de aproximadamente 80 por 40 metros. Uma linha branca dividia o campo em dois quadrados idênticos e uma rede de meta na largura das duas extremidades opostas. Cada equipe tinha 27 jogadores, sendo 4 goleiros, 3 defensores, 5 meios de campo e 15 atacantes, e nenhuma substituição era permitida para jogadores lesionados ou expulsos. Já na América do Sul e Central existia um jogo chamado Tlash, semelhante ao futebol. Porém, foi na Inglaterra onde o futebol moderno realmente começou a tomar forma. Tudo começou em 1863, quando duas associações de jogos de bola, a Football Association e a Football Rugby, se separaram, porque os partidários do rugby não aceitavam o jogo em que era proibido segurar a bola com as mãos. Portanto, em 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Nesse dia de Ebenezer Cobb Morley iniciou uma série de reuniões entre 12 clubes de diferentes escolas londrinas, onde 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome English Football Association, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente um clube se negou a apoiar a criação dessas regras e acabou, mais tarde, se tornando um futebol dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. Apenas 8 anos depois, o Football Association já contava com 50 clubes membros. A primeira competição aconteceu no mesmo ano. Antes de se ouvir sobre futebol na Europa, já aconteciam partidas internacionais na Grã-Bretanha. A primeira delas ocorreu em 1832, entre Inglaterra e Escócia. Devido à influência britânica na época, o futebol começou a se espalhar por outros países, sendo criadas novas associações de futebol pela Europa e logo chegando à América do Sul, sendo que a Confederação Brasileira de Futebol foi criada em 1919. Quando a FIFA foi fundada em Paris, em maio de 1904, havia 7 países membros: França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Após a fundação da FIFA, foi criada a Copa do Mundo e a primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai. Contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatória como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet. Bom, esse é o resumo da origem do futebol, dos primórdios do jogo até a forma como conhecemos hoje.